E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. E aqui eu vou falar sobre a quinta e última característica do sistema de numeração decimal. No vídeo anterior, que inclusive eu deixei aqui na descrição do vídeo o link para que você possa ver, lá eu falo sobre as primeiras características, tá certo? Então nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente sobre a quinta e última característica que fala justamente sobre o sistema posicional. O sistema de numeração decimal, ele possui um sistema posicional. É aquilo que eu falei anteriormente. Ou seja, o mesmo símbolo representa quantidades diferentes, dependendo da posição em que se encontra no número. Então, olha só, por exemplo, os números 53 e 35. Se você for observar os dois números, eles possuem os mesmos algarismos, que nesse caso é o 3 e o 5. Só que, observando melhor, eles possuem posições diferentes, né? Eles estão em posições diferentes. Então, em cada número, o valor posicional de cada algarismo vai ser diferente do outro. Aqui nós temos o número 53. Então, se eu pegar esse número aqui e observar ele da direita para a esquerda, o que nós vamos ter? Vamos ter aqui inicialmente o algarismo 3. O 3 ele está justamente ali na posição das unidades. Então, o valor posicional do 3 aqui nesse número é igual ao próprio 3. No próximo seria o algarismo 5. Nesse caso, o 5 ele está na posição das dezenas. Então, nesse caso, são 5 dezenas. Se são 5 dezenas, então vai ser 5 vezes 10. Então, se eu multiplicar o 5 com 10, eu vou ter o número 50. Então, o valor posicional do 5 nesse número, que nesse caso é o 53, é igual a 50. Então, o 3 vai ser o próprio 3 e o 5 vai ser 50. Então, aqui do lado eu vou colocar o número 35. Então, olha só, se eu for observar esse número da direita para a esquerda, quem é que aparece primeiro aqui? Nesse caso aqui, temos aqui primeiro é o 5. E o 5 está justamente na posição das unidades. Então, nesse caso, o valor posicional do 5 é 5. Tá bom? Porque são 5 unidades. E qual seria o valor posicional do 3? O 3 ele está justamente na posição das dezenas. Então, nesse caso, são 3 dezenas. Então, vai ser 3 vezes 10. Se eu multiplicar o 3 com 10, eu vou ter o número 30. Então, nesse caso, o valor posicional do 3 no 35 é igual a 30. Então, sempre eu vou seguir essa ideia. Então, essa é a ideia do valor posicional. Tranquilo? Olha só, temos aqui duas questões que falam justamente sobre esse tópico. Olha só, primeira questão. A partir do número dado abaixo, que é o número 5.427, determine o valor posicional. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou observar esse número da direita para a esquerda. Quem é que eu vou ter primeiro? Primeiro eu vou ter o 7, depois eu vou ter o 2, depois eu vou ter o 4 e depois, por último, eu vou ter o 5. Tá certo? Então, aí são 4 algarismos que formam esse número bem aqui. Então, olha só. Letra A. O valor posicional de 7 é... Então, olha só. Eu vou observar qual é a posição do 7 aqui nesse número. O 7 ele está justamente aqui na posição das unidades. Então, o valor posicional dele vai ser 7. Olha só, letra B. O valor posicional do 2 é... E aqui nós vamos verificar qual é a posição do 2 nesse número. Então, se você for observar, o 2 está justamente aqui na posição das dezenas. Então, nesse caso, são 2 dezenas, porque é o 2. Então, vai ficar 2 vezes 10. Se eu pegar o 2 e multiplicar por 10, eu vou ter o número 20. Então, nesse caso, o valor posicional do 2 nesse número é igual a 20. Letra B. O valor posicional do 4 é... E aqui nós vamos verificar qual é o valor posicional do 4 aqui nesse número. Então, se você for observar da direita para a esquerda, primeiro nós vamos ter aqui a unidade, que é o 7. Depois o 2 está na dezena. E aqui o 4 está justamente na posição das centenas. Tranquilo? Então, nesse caso, são 4 centenas. Ora, se são 4 centenas, então vai ficar 4 vezes 100. 4 vezes 100 é igual a 400. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar o 400. Então, o valor posicional do 4 nesse número é igual a 400. Letra D. O valor posicional do 5 é... E o 5 ele está justamente aqui na unidade de milhar. Nesse caso, são 5 unidades de milhar. Então, vai ficar 5 vezes 1.000. 5 vezes 1.000 é igual a 5.000. Então, aqui nesse espaço, eu vou colocar o 5.000, que é o valor posicional do 5 nesse número. Tranquilo? Então, para poder finalizar, eu coloquei aqui uma questão contextualizada que trabalha justamente sobre essa ideia de valor posicional.
Segunda questão. O ábaco é um instrumento de cálculo com provável origem na Mesopotâmia, há mais de 5.000 anos a.C. O instrumento é formado por uma moldura com hastes em paralelo com os elementos de contagem. A partir da figura abaixo, que representa o ábaco, é possível formar um número. Então aqui nós temos o ábaco e a partir das informações que nós temos aqui nas hastes, nós conseguimos obter um determinado número. Nós não sabemos que número é esse, né? Vamos encontrar aqui agora. Qual o valor posicional do 2 neste número indicado no ábaco? Então ele quer saber qual é o valor posicional do 2. Então o número que nós vamos obter aqui com essa figura tem que aparecer o 2. E depois vamos verificar qual é o valor posicional desse algarismo. Então aqui na figura tem o ábaco e aqui nós temos as unidades. Olha só, unidades. Aqui vai ficar as dezenas. Fica as dezenas. Aqui nós temos as centenas, unidades de milhar e dezena de milhar. Perfeito. Então é só conferir aqui quantos elementos tem em cada haste que eu vou montar o número de acordo com a figura. Então, olha só. Aqui na primeira haste, que é das unidades, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Então aqui eu vou colocar o algarismo 7. Perfeito. Olha só. Nas dezenas temos aqui 1, 2, 3, 4 elementos. Então aqui nós vamos colocar o 4. Aqui na centena, aqui eu tenho 1, 2, 2 elementos. Então aqui vai ficar o 2. Olha só, apareceu o 2 aí. Já aqui na unidade de milhar, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. E aqui nós vamos colocar o 4. E para finalizar, nós temos aqui mais uma haste que é da dezena de milhar. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Então por último vai ficar aqui o 5. Perfeito? Então com esses algarismos nós montamos um número, que nesse caso é o 54.247. Olha só, a questão quer saber qual é o valor posicional do 2. E nesse número nós temos aqui o 2, o algarismo 2. Então, qual seria o valor posicional do 2 nesse caso? É só observar aqui as posições. Então, primeiro aqui eu vou ter as unidades, que é o 7. Depois, as dezenas, que é o 4. O 4 está na posição das dezenas. E nós temos aqui o 2. O 2 ele está justamente na posição das centenas. Então, se ele está na posição das centenas, então eu vou pegar o 2 e vou multiplicar por 100. Então, se eu pegar o 2 e multiplicar por 100, eu vou ter o número 200. Então, o valor posicional do 2, nesse caso, nesse número, é 200. Então, a alternativa correta vai ser a letra B.